O professor Ronaldo, ele é mestrado em odontologia legal e de odontologia pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em periodontia pela Marinha do Brasil, especialista em odontologia do trabalho pelo CFO, atualmente é professor da Associação Brasileira de Odontologia, seção Minas Gerais, tem experiência na área de odontologia, com ênfase em odontologia legal e odontologia do trabalho, sendo coordenador dos cursos de especialização em odontologia legal e odontologia do trabalho da ABO Minas Gerais, atuando principalmente nos seguintes temas: responsabilidade civil do profissional liberal em odontologia, odontologia legal e deontologia, Código de Defesa do Consumidor, prontuário, direitos do consumidor, auditoria odontológica, perícia odontolegal na área civil, criminal, trabalhista e ética, atestados, CID, responsabilidade civil, segredo profissional, normas regulamentadoras do trabalho, planejamento e gestão em odontologia do trabalho. Principalmente, no pouco tempo que eu estive com ele, posso dizer para vocês que é uma pessoa totalmente acessível, que tem um conhecimento vasto sobre todos esses temas, e gostaria muito que a gente pudesse aproveitar mesmo a presença do professor Ronaldo e já agradecer, em nome da Unodon do Brasil, a sua disponibilidade para estar aqui hoje com a gente. Obrigado. Bom dia a todos. Eu não sei se eu vou conseguir ficar o tempo todo segurando esse microfone, mas vamos começar tentando, né? Vamos então começar a nossa palestra. Certo? Vou trazer alguma coisa mais assim interessante, certo? Para pelo menos colocar o ambiente mais, né? Meu objetivo aqui então é apresentar a todos vocês as bases éticas da auditoria odontológica. Certo? Para fazer isso, eu necessito antes contextualizar e definir alguns termos para que a gente possa falar a mesma linguagem. Há pouco eu conversava com alguns ex-alunos aqui e a gente estava falando a respeito da prática da auditoria odontológica e a gente chegou a uma rápida conclusão de que muitas vezes a percepção das pessoas em relação à auditoria, em relação à operadora, em relação aos credenciados, a rede de credenciados e os próprios usuários em relação a esse conjunto de recursos, certo? Ela varia muito. A forma de percepção, a forma de recepção é que pode variar. E aí a gente começa a falar sobre funções do auditor, para a gente poder falar uma língua só, certo? O auditor, de forma geral, ele tem essa conotação de que muitas pessoas consideram que ele é um vigia, um fiscal das atividades de outrem. De uma forma geral, os autores concordam que a auditoria é um conjunto de ações que busca assessorar e prestar consultoria para uma determinada organização. E ela compreende todos os processos internos e não apenas o setor financeiro. Bom, funciona como uma consultoria. É um setor dentro de uma empresa que pode ser consultado de acordo com as necessidades dos próprios sócios associados, dos beneficiários daquele sistema, certo? No sentido de que a empresa ela deve sempre procurar evoluir e cumprir as normas legais que a regulam. Nesse sentido, a auditoria é o melhor consultor. Bom, na odontologia, na nossa grande maioria, né, os próprios dentistas resumem a auditoria odontológica naquela ação de verificar conformidades e não conformidades. Né? Vamos ver o que é que fala o Moacir Silva, no seu livro lá de 1997, sobre a função do auditor. O auditor ele não pode se colocar na posição do julgador. Ele deve sempre se colocar na condição daquele dentista que fez o trabalho.
E definitivamente, o que o doutor Moacir Silva, aqui de São Paulo, Santos, certo, diz auditor não é juiz. Mas essa é a percepção que a maioria da rede credenciada tem da gente. Isso aí é certo. Será que então a gente deve pegar a rede credenciada, formar num batalhão e ameaçar de fuzilamento, fazer uma macumba para eles se perderem na vida? O que a gente deve fazer com isso? A gente deve perceber que a percepção deles é essa. E a gente deve agir para que essa percepção mude. A questão é, se a percepção é essa, qual é a sua percepção em relação à resolução do problema? O que você está fazendo para isso mudar? Fé sem obras, como diz o Papa Francisco, é inócua. Eu acredito que a função do auditor, a maioria nenhum dentista acredita na função do auditor. O que você está fazendo para mudar isso? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Bom, o que é que eu considero que um auditor pode fazer? Não só eu, mas, por exemplo, o professor Luiz Bandeira de Mello, que é o auditor-chefe da Fiat, tá? Ele coloca que o auditor ele pode fazer análise de relatório gerencial para verificar desvios de média, tendências mais cirúrgicas, menos cirúrgicas, dentro da rede credenciada, com o objetivo exatamente de minimizar os custos e melhorar a flexibilidade, o fluxo do atendimento. Uma outra grande e importante função é traçar o perfil de risco da rede. O objetivo seria identificar os riscos, diminuir e prevenir a ocorrência desses riscos. Determinar a amostragem na auditoria operacional, isso aí é básico. Auxiliar nas questões relativas à terminologia unificada. Gestão de custos, no sentido de monitorar os recursos da melhor forma de seu emprego. Tá? Gestão de qualidade, principalmente entendendo a auditoria como ferramenta de qualidade. Confecção de manual de auditoria, que é um trabalho basicamente de paciência, braçal, mas de muita importância. Assessoria à gestão administrativa. Por exemplo, determinar padrão de atendimento de qualidade, claro, certo? E participar do planejamento estratégico, levando-se em conta, por exemplo, PDCA, Planning, Doing, Changing, and Action, e por aí vai, certo? O que a gente não pode deixar de ter em mente é exatamente o seguinte: esse é o discurso que o auditor tem que ter na sua função. Agora, na prática, como é que ele está se comportando? Imagina o Papa Francisco falando da pobreza e sentado num trono todo enfeitado de ouro. Você já viu a primeira providência dele? Carro simples, vestimenta simples, trono simples. Não há dicotomia entre o discurso e a prática. Você, auditor, o seu discurso está consoante com a sua prática? Se você entende que o auditor pode e deve fazer isso tudo aqui, está consoante? Essa que é a pergunta. Não é só fazer a pergunta, por que essa rede credenciada não entende, certo? Que eu estou aqui para verificar má fé. Não é só isso, tá? Muito bem. Você vê, ó, quem não se comunica, não se estrumbica, né? Você vê que o sujeito teve todo o cuidado de informar onde estava, e no final, depois de você ler tudo que estou aqui dentro, não diz aonde, mas deve ser bem à vista, né? Bom, saúde suplementar, ainda dentro da contextualização e das definições que eu considero necessárias para a gente falar uma mesma linguagem. Ela foi criada, certo, a partir
de um arcabouço de leis, das quais a primeira é a Constituição, no seu artigo 6º, que diz que é direito social do cidadão o acesso à saúde. No artigo 196, certo? A própria Constituição diz que a redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário é dever do Estado. E no artigo 199 da Constituição faculta a iniciativa privada a assistência à saúde. Muito bem. Em 1990, a Lei 8080 criou o SUS, certo? E asseverou que a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado prover as condições. O SUS deve obedecer os seguintes princípios: universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade na assistência, direito à informação. Entretanto, com uma base legal tão boa, por que é que houve espaço para a criação da saúde suplementar? O SUS está muito bem fundamentado, propósitos humanísticos maravilhosos. Mas por que teve que então surgir a saúde suplementar? Por causa dessa lei aqui, ó. Lei de mercado. Na medida em que o SUS não consegue satisfazer a integralidade, a igualdade no acesso à saúde, cria-se uma necessidade, uma demanda. Aonde existe demanda, existe alguém que vai oferecer serviços para atender essa demanda. Ora, se eu presto um serviço, não sou do governo, eu vou receber remuneração pelo trabalho que eu desenvolvo, certo? E dependendo dos planejamentos e estratégias que eu adoto, eu posso tornar a minha prestação de serviço rentável. E é isso que fez surgir a saúde suplementar no Brasil. A incapacidade do SUS de prover o acesso igualitário e integral à saúde a todos. Neste segmento que ficou sem esse atendimento, surge a necessidade, e dessa necessidade surge o prestador de serviço a nível privado, né? Bom, e ética? Ética é um negócio que todo mundo fala que sabe, certo? Mas na hora de aplicar, todo mundo tem as suas razões de bom senso para aplicar desta ou daquela maneira. Então, vamos definir logo o que é ética, contando uma historinha. Isso aqui é um cupim soldado, isso aqui é um cupim operário, essa aqui é uma formiga que vive normalmente em volta do cupinzeiro, e esse aqui é um elefante que, na falta de árvores ou de pedras, muitas vezes ele, para tirar os carrapatos da sua anca ou do seu corpo, ele se esfrega aqui e arrebenta parte desse cupinzeiro, e imediatamente as formigas que estão aqui em volta são especializadas em invadir por essa nova entrada, invadir o cupinzeiro e matar a rainha e levar os ovos como alimento para o seu próprio sustento. Quando isso ocorre, os soldados saem incontinenti para defender a periferia contra as formigas. E as operárias atrás deles vão sedimentando, formando paredes, fechando aquele buraco, de tal forma que aquele buraco é fechado, deixando os cupins soldados para fora, condenados à morte, decapitação pelas formigas. Bom, na outra ponta, nós vemos Heitor e Aquiles. Heitor era de Troia, Aquiles era o maior, um semideus, guerreiro de Atenas, na Grécia. E houve um desafio. Aquiles, para defender a honra de Troia, aceitou lutar com Heitor, para defender a honra de Troia, aceitou lutar com Heitor. E mesmo sabendo que Aquiles era muito superior a ele em termos de luta, ele saiu para fora da cidade, dos muros da cidade,
se submeteu àquela luta e acabou sendo morto por Aquiles. Eu pergunto, por que é que a conduta de um e de outro, daquele soldado cupim ou daquele guerreiro Aquiles, é considerada de forma diferente em relação ao seu ato de heroísmo? Tanto um como o outro é ato heróico, certo? É simples, Heitor agiu segundo sua vontade, mesmo sabendo dos riscos que ele teria ao aceitar esse desafio. Portanto, ética vai ser considerada aqui como uma conduta. Ética, quando eu digo, olha, aquela conduta, a conduta ética da rede credenciada, eu quero dizer sobre os procedimentos, a forma de agir, as atitudes da rede credenciada, dos auditores e assim por diante. Tá? E essa conduta ética na nossa vida profissional, ela é o reflexo das nossas escolhas individuais que a gente faz no dia a dia. E a conduta ética da classe como um todo é o resultado da somatória das condutas éticas de cada um de nós. Você observa que só pelo fato de ter essa palavrinha aqui, ó, individual, fica complicado você atribuir de forma generalista, tá, à classe odontológica, por exemplo, maior ou menor consciência ética. Certo? Tem gente que, por exemplo, eu vi no meu serviço, foi 30 anos de serviço público, eu vi muita gente desviar paciente de dentro da polícia militar, onde eu já trabalhei, da marinha, coisa e tal, sob a desculpa de que o material ali não era tão bom quanto a nível particular. E realmente não era. Isso é ético ou é antiético? Certo? Complicado, complicado. Na medida em que você coloca aqui, ó, individualismo, é complicado. Tá? Muito bem. Imagina o sujeito que vai fiscalizar isso. Pior é ter que ir lá verificar, né? Bom, portanto, saúde suplementar, numa livre definição minha, é um conjunto de recursos humanos e logísticos na área de saúde, complementares ao SUS e não subordinados a esse, embora possam ser contratados pelo SUS para prestar serviço. A criação do sistema está fundamentada em leis, a Lei 9.656, que é a Bíblia da saúde suplementar, e a criação da agência reguladora, que veio pela Lei 9.961. Tá? Relembrando, na Lei 9.961, a ANS, no seu artigo 3º, ela tem como objetivo promover a defesa do interesse público, tanto não é defender o interesse do auditor, do credenciado, não, é defender o interesse público, tá? Nas suas relações com prestadores e consumidores, de forma a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Bom, compete a ela propor políticas, estabelecer características contratuais, elaboração de rol de procedimentos, fixar critérios para credenciamento e descredenciamento, estabelecer parâmetros de qualidade, normas de mecanismo de regulação, estabelecer responsabilidades das partes. Muita gente pode não ficar satisfeito com essas normatizações, o poder de regulação que tem a ANS. Mas esta é a lei. Quem não está satisfeito com esta lei, certo, deve então empreender ações para modificá-la junto a quem tem direito. Eu costumo dizer que, estando alguém insatisfeito com o Código de Defesa do Consumidor, o que ele deve fazer? Tome o poder. Institua ele, o Congresso, faça votar outras. Gostando ou não gostando, são essas as normas que estão aqui. Tá? Quem não se comunica não se instrumenta. Responsabilidade civil. É preciso que a gente se entenda também com relação a isso. A responsabilidade, do ponto de vista jurídico, é a capacidade que nós temos
de responder pelos nossos atos ou de pessoas dependentes da gente, no que tange às relações entre os cidadãos, dentro da sociedade. A pessoa física, a responsabilidade da pessoa física difere da jurídica. Da seguinte maneira: a responsabilidade civil da pessoa física é de meio, aonde somente haverá a condenação se for caracterizado no procedimento do dentista a negligência, a imprudência ou imperícia. Isso está baseado nesse artigo 186 do Código Civil Brasileiro, né, que diz que comete ato ilícito todo aquele que, por uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, certo? Essa pessoa comete ato ilícito e, claro, será instada a reparar. O artigo 951 completa o 186, certo? Descrevendo claramente, certo, que todo aquele ato praticado, certo, que envolva risco, e se deste risco, da existência, da possibilidade desse risco, ocorrer algum dano, certo, por negligência, imprudência ou imperícia, haverá necessidade de reparar. E aí, complementando, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, certo, diz que o fornecedor de serviço, o prestador de serviço, responde independentemente da negligência, imprudência ou imperícia, ou culpa, que é a mesma coisa, pela reparação de danos. Neste caso, nós dentistas profissionais liberais deveríamos responder independentemente da culpa pelos danos eventualmente causados. Mas, nesse mesmo artigo, relativo à pessoa física, no parágrafo 4, a responsabilidade dos profissionais liberais somente será apurada mediante verificação de culpa. Aparentemente, para as pessoas que não são versadas em odontologia legal, isso fica meio solto, mas se a gente partir para um ovo de coborda, certo? Se a gente partir para a responsabilidade da pessoa jurídica, a gente vai ver que a responsabilidade é diferente. Aqui a responsabilidade é de resultado ou objetiva, certo? A condenação independe da culpa, ou seja, da existência de negligência, imprudência ou imperícia, certo? Basta se constatar que houve o dano e que há uma ligação entre o dano e o procedimento executado. Então é diferente, é mais incisivo. Isso está garantido pelo artigo 927 do Código Civil Brasileiro, que diz que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro, fica obrigado a reparar. Reparar significa indenizar. Bom, aí a gente cai novamente no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, só que neste caso não tem o parágrafo 4 a apoiar. Então, as pessoas jurídicas, por exemplo, as operadoras, os bancos, as revendedoras de carro, os supermercados e por aí vai, certo? Eles respondem diretamente. Havendo dano e havendo nexo causal, não tem nem que apurar a culpa, nem nada. Tá? Bom, é preciso observar, e eu chamo a atenção, isso aqui é muito útil a gente entender quando se trata de auditores. Os atos praticados pelas pessoas contratadas, leis credenciados, é responsabilidade da pessoa jurídica. Esse tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O que é isso aqui? Recusar, né? Do Superior, mas também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de São Paulo. Eu consultei o TJ daqui, certo? Para saber sobre isso. E essa responsabilidade sobre o credenciado, por exemplo, é baseada em dois princípios jurídicos: in iligendo e in vigilando. In iligendo é a culpa, é a negligência, imprudência e imperícia em escolher aquele credenciado de forma adequada. Olha a importância do auditor quando ele assessora a diretoria no tocante aos parâmetros que devem ser adotados para se credenciar alguém.
Olha a importância. Muitas vezes o diretor, ele é da área administrativa, ele não tem conhecimento sobre isso aqui. O auditor tem que fazer a assessoria adequada. A Polícia Militar de Minas Gerais, de onde eu sou oriundo também, há 10, 12 anos atrás, tinha um grande problema. Quem é que era credenciado? Era o sobrinho do coronel, a esposa do major, certo? Então não se olhava a qualificação das pessoas e tudo mais. Os problemas ocorriam, tá? Invigilando são as ações que todo contratador de serviço deve empreender no sentido de fiscalizar a prestação de serviço. Olha a importância do auditor aí no caso. Certo? Então, o auditor dentro do sistema das operadoras, ele tem uma função bastante grande de fiscalizar, de assessorar os parâmetros para contratar e para fiscalizar o trabalho. Não quero dizer com isso que o auditor tem o direito de entrar na intimidade do atendimento e ditar normas para isso, para aquilo. Mas quero dizer aqui que é perfeitamente legal, está coberto pela lei, quando o auditor glosa alguma coisa de forma fundamentada. Os credenciados não, mas por que fez isso? A sua função é essa. A sua função é essa. A única coisa que deve ser colocada aqui, bem claro, é que nunca deve haver glosa sem uma fundamentação, com direito amplo de defesa. Não é assim, isso aqui eu não pago. Não, ó, isso aqui eu não pago por causa disso, por escrito, para a pessoa credenciada, para que ela tome conhecimento e ela que responde. Mas eu digo que toda vez que responde, vem com nome feio, vem xingando e coisa tal. Pessoal, percepção das pessoas. Você tirou ela lá da sua zona de conforto. Ela já comprou, por exemplo, uma TV LED de não sei quantas polegadas para assistir a Copa. Ela está pensando naquele cacau lá, tutu, que vai levar. Você vem e fala, não, vou glosar, acabou, você vai arrumar inimigo. Você tem que ter essa percepção. Você tem que ter essa percepção. Certo? A nossa atual condição dentro do contexto de saúde suplementar, ela tem que ser, digamos assim, vista como um processo de informação. Mais adiante aqui, eu vou apresentar alguns dados bem interessantes a respeito, por exemplo, da arrecadação dos planos de saúde exclusivamente médicos, dos planos de saúde exclusivamente odontológicos, e a gente vai ver que 2003 até 2012 tem havido um constante aumento na arrecadação, maior inclusive na odontologia que na medicina. A gente também vai ver interessante o seguinte: o número de usuários. O número de usuários a nível de odontologia, que hoje deve estar batendo 18 milhões mais ou menos, dentro de pouco tempo, a projeção é de 53 milhões, 50 a 55 milhões de usuários, enquanto a parte médica já vem se estabilizando em 50 a 55 milhões de usuários. Agora a gente compara isso tudo, crescimento de rendimento, crescimento de número de beneficiários, e vai olhar o crescimento do número de operadores. Se é um negócio rentável, por que é que não tem um crescimento do número de operadoras? Tem diminuído. Perdeu quase 1/3 em 10 anos do número de operadoras. Sabe por quê? Porque a operadora, para funcionar hoje, além dos ditames da regulação, ela precisa apresentar um nível de qualidade mínimo. Aquele que não tiver qualidade, aquele que for centrado unicamente
nos ditames mercantilistas, com certeza não vai sobreviver. Essa vai ser a tendência. Aumentar o número de beneficiários, de usuários do sistema, aumentar o retorno financeiro para as operadoras e para todos de uma forma geral, e diminuição das empresas, principalmente aquelas que não tiverem essa visão de melhoria da qualidade. Elas são fadadas a perder competitividade e vão desaparecer. Vamos. Beleza. E vigilando, então, é a negligência, a imprudência ou imperícia em vigiar, em fiscalizar o trabalho. Bom, vamos observar, certo, que junto à responsabilidade civil da pessoa jurídica, que responde pelos atos praticados dentro do consultório do credenciado, que responde pelos atos praticados pelo auditor, cabe a ação de regresso contra aquele que deu causa à indenização. Em outras palavras, toda empresa, operadora de plano de saúde ou não, que tiver que pagar uma indenização causada por um empregado, por um preposto, por um credenciado, e for provado que aquele credenciado, preposto ou empregado agiu com negligência, imprudência ou imperícia, tem esta empresa o direito de agir em regresso, ou seja, ajuizar uma outra ação e reaver o dinheiro que foi pago para aquela pessoa que entrou com o processo judicial. Significa, basicamente, que é direito das empresas responsabilizar auditores, rede credenciada, por condenação eventual que possa surgir. Já vou dizendo o seguinte, aqui em Minas Gerais eu fiz a consulta, mas aqui em São Paulo também tem o nome da Uniodonto, Unimed Campinas, tem da Odontoprev, tem vários processos, em torno aí, acho que de... Olha, a pesquisa que eu fiz com dentista e plano de saúde deu mais de 400 processos aqui, em segunda instância, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Então não é pouca coisa não. Se você levar em conta que a cada processo que sobe para a segunda instância, provavelmente atrás dele, em primeira instância, tem de 5 a 10 processos, você faz a conta aí. Você vai ver que é uma coisa meio complicada para nós, né? Bom, observar bem que no direito de regresso, ele só vai existir se o agente agiu com intenção de praticar um dano, ou negligência, imprudência e imperícia, e se a pessoa jurídica pagou a indenização. Nesse caso, ele pode reaver o dinheiro através de uma ação de regresso. Bom, existe inclusive uma jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça que fala exatamente isso aqui. Tá? Como essa aula está nesse computador aqui, depois que vocês, quem quiser pegar um chupa-cabra desse aqui, a gente copia, professor, e encaminhamos para todos vocês. Tá? Bom, isso aí é lá perto da minha casa. Aí. Como é que a gente vai atribuir ética a uma classe com base nisso aqui? É uma atitude individual do dono de uma clínica. Né? Implantes sem corte da arcata. Né? Bom, alguns aspectos legais relevantes à saúde suplementar que a gente deve primeiro tratar, certo? Para que a gente possa falar a mesma língua. No artigo 8º dessa lei 9.656, está colocado que todas as empresas operadoras, para obterem o seu registro, devem ter lá junto à INES, devem ter o seu registro nos conselhos regionais de medicina e de odontologia. Se
é obrigatório esse registro, fica claro que é também obrigatório às operadoras seguirem o que diz o Código de Ética Médica, o Código de Ética Odontológica. Então, o Código de Ética Odontológica tem peso nas ações, nas implementações das estratégias de marketing das operadoras? Claro que deve ter. Claro que deve ter. E qual que é a nossa função, por exemplo, quando uma determinada operadora adota de uma forma equivocada, junto ao Código de Ética Odontológica, uma ação de marketing, tá? Que pode ser, inclusive, levada a um processo judicial. Qual que é a ação do auditor? Assessorar o departamento adequado no sentido de adequarem esse marketing, tá, a uma condição ética plausível. Ah, mas eu nunca sou ouvido. Bom, Jesus Cristo também, ele foi ouvido. Será que por todos? A gente pode pretender ser ouvido sempre? Então como é que a gente vai fazer? Se conformar? Não. A odontologia legal tem uma alternativa, um plano B aí no caso. E eu repasso para vocês. Nunca fale nada sem um papel escrito, assinado, datado em 2 vias, que você entrega para a pessoa e coloca lá, recebido em. Você sabe o que você faz com isso? Vou fazer um gestinho aqui que vocês vão me perdoar a licenciosidade. Sabe o que você faz? Você faz esse movimento aqui com a cintura e põe outra cintura em direção a alguma coisa que vem de trás. Ah, eu avisei que eu falei com o cara e coisa e tal. Não. Eu não só avisei, como eu peguei um papel, escrevi, peguei a assinatura aqui. Agora, eu não estou no poder decisório. Quem de direito é que tem que definir. O problema é que o dentista é assim. Você vai, por exemplo, dar palestra em qualquer lugar do Brasil. Você vai falar, por exemplo, com os meus amigos do IPSEM, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Quando você começa a falar, o dentista só reclama. Certo? Mas quando você fala com ele assim, então põe a sua reclamação no papel. Aí não, porque agora eu estou, quer dizer que não dá, né? Não pode ser assim. Bom, vamos falar um pouquinho de novo código de ética. Aqui, durante o 4º Conel, eu tive a honra de ser convidado como secretário, fiz a palestra de abertura, tá? Com um esforço bastante grande do CFO de todos os estados, certo? E produziu de alguma forma melhorias. Não foi a melhor coisa que poderia ser feita, no meu entender, em relação ao novo código, mas houve melhorias, tá? Esse novo código já está valendo desde janeiro de 2003, apresenta 2 novos capítulos, mais 12 artigos em relação, ratifica e enfatiza a responsabilidade das empresas prestadoras de serviço, isso é importante, introduz a restrição de meta de glosa, estabelece limites para as práticas antiéticas das empresas. E aí? Eu funciono, tu funciona. Ele funciona. Então vamos lá. Um dos capítulos mais importantes que tem tudo a ver com a auditoria é esse capítulo novo aqui dos documentos odontológicos. Esse artigo 17 torna obrigatória a elaboração de forma legítima, atualizada, de todos os registros
dentro do prontuário, também observando-se uma conservação adequada e agora trazendo uma novidade, arquivo digital. Isso abre uma possibilidade bastante grande para uma parametrização de toda a rede credenciada e de toda a auditoria. Podendo ser utilizado o prontuário digital, já existem leis que suportam e consideram o arquivo digital como prova num processo judicial. Isso aí facilita demais o trabalho de parametrização. Tá? Então, uma singular adota um conjunto de protocolos para a alta em endodontia. Não é? Se nós tivermos prontuário digital, tudo digitalizado, se esse protocolo é um protocolo baseado em odontologia de evidência, esta singular pode difundir isso para o Brasil inteiro. De tal forma, como a gente estava conversando com o Zé, certo? Cara, do Rio Grande do Sul, a Roraima, ao Acre, até o Rio Grande do Norte, a palavra seja a mesma. Isso é uma grande oportunidade que está se criando aí. Bom, é obrigatória a manutenção, a confecção, certo? E nesses prontuários deverão ser colocados todos os dados clínicos numa ordem cronológica com data, hora, nome, assinatura do dentista. Isso você deve exigir também dos procedimentos que são feitos nos consultórios dos credenciados. Eles vão dizer que é mais protocolo, é mais papel que eu tenho que preencher e tudo mais. Para ele ter o cartão de crédito dele, ele não precisa assinar uma ruma de documento. Então pronto. Bom, constitui infração ética ainda em relação ao prontuário. Negar ao paciente ou ao periciado acesso ao prontuário. Ou seja, em outras palavras, a quem pertence o prontuário? Ao paciente. Queira a operadora ou não queira, queira o auditor ou não queira, queira o credenciado ou não queira. Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, em relação principalmente a, nós vamos ver o próximo artigo aqui, ó, certo? A, digamos assim, simulações de procedimentos, certo? Feitos no papel. A parte que toca a auditoria, certo? Está absolutamente inclusa dentro desses dois artigos aqui, certo? Então aquela prática de má fé do sujeito lança, o papel aceita tudo, né? Ele lança lá naquele formulário diz, né? Lança lá o que foi feito, lança o código, certo? E ele está simplesmente incorrendo em falsidade ideológica, que é crime previsto, inclusive, no Código Penal, com detenção para o dentista de 1 a 5 anos. Artigo 299. O médico é de 3 meses a 1 ano. Comercializar atestados odontológicos. Usar formulários de instituições públicas, inclusive de instituições públicas privadas para proveito próprio. Deixar de emitir laudo nos exames de imagens, isso hoje constitui infração ética. Quem está precisando aí? Bom, outros aspectos relevantes, principalmente as práticas antiéticas. Esse novo código criou ferramentas legais para que o dentista, auditor ou não, tenha como se defender e defender os interesses dos usuários e também da operadora com relação às más práticas. Primeira delas, fica proibido receber remuneração vinculado à glosa. A gente sabe que existe. Não estou particularizando nesta ou naquela.
mas em algumas pode-se observar que há um vínculo da glosa transparecido pelo seguinte fato: há uma aprovação inicial, quando o trabalho está pronto, aí vem a glosa. Isso aqui não para, aquilo ali também. Certo? Isso é absolutamente. Como é que um auditor. Olha, gente, olha, o que me iguala a vocês, e vocês a mim, é o fato de que eu me considero um marmitão da odontologia. Tem 41 anos que eu levanto e vou praticar odontologia para poder cuidar dos meus filhos, para poder cuidar da minha vida. Eu sou dependente do meu trabalho. Se eu parar de trabalhar, minha família não vive, ou vive muito mal, com a aposentadoria que eu tenho da Marinha. Certo? Agora, vocês observem, como é que eu vou lidar com essa situação, certo? De eu ter que dizer não para o dono da empresa aonde eu trabalho. Bom, eu sou marmitão. Chega um cara e fala assim: você tem que fazer tanto por cento de glosa. O que eu vou fazer? Alternativa A, chamar minha mãe. Alternativa B, fazer uma macumba para o negócio desandar. Alternativa C, pedir demissão. Mas pô, aí eu vou ficar mal financeiramente, a coisa não está fácil. Alternativa C, não me colocar como alvo. Se ele está me pressionando, é porque eu estou me colocando na condição de pressionável. Vocês já viram falar em vampirismo? Vampirismo é aquela relação, geralmente afetiva, em que uma pessoa, daquele relacionamento, se especializou em chupar o sangue da outra. E a outra se especializou em... chupa aqui, ó. Aqui, ó. Tem? Não, mais para baixo. Faça uma reflexão se você não está muito vulnerável em relação a isso. Certo? Coloque-se numa posição, certo, em que você seja difícil de ser abordado com uma impropriedade dessa. Tá? Uma vez eu dando aula, quem estava presente, falando, era o Dr. Carlos Henrique Perpétuo Braga, que hoje está lá no Tribunal TSE, está no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E um aluno perguntou para ele: doutor, o senhor como juiz, o senhor já recebeu uma cantada de propina para dar uma sentença favorável para lá e para cá? Ele, muito educado e muito consciente daquilo que representa, ele falou: olha, eu sei que existe, está aí na mídia, claro, mas no meu caso, o meu procedimento é de tal forma que eu até hoje não tive esse tipo de... Sabe aquele lastro que você adquire ao longo? O lastro com o paciente. Você detesta que o paciente chegue atrasado, mas você chega atrasado. 1 minuto. Como é que você vai criar caso com ele? Pô, chegou 10 minutos, mas você chegou 1 minuto atrasado. Certo? Então, chega uma pessoa e fala para você: ó, já ocorreu comigo. Olha, você está utilizando muita luva. Luva de procedimento. E aí? E aí? Essa pressão só terminou quando eu fui instado a comparecer perante o diretor do hospital para explicar por que é que eu estava gastando tanta luva. Quando eu saí dessa posição de vulnerabilidade, acabou todos os problemas e coisa e tal. Foi simples, eu só dizer para o médico: olha, a mesma faculdade sua, certo? É a minha. A minha faculdade, meu curso de graduação é saúde. E lá eu aprendi que eu tenho que utilizar a luva. E não vou reutilizá-la.
certo? Então, se o senhor quiser me punir, eu era um mar de guerra, eu era capitão, certo? Ele poderia fazer isso a hora que quisesse. Se o senhor quiser me punir, é simples, eu só punir. Mas eu não vou cumprir essa ordem, não. Me puniu? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. É claro que eu fui para casa, ó, tremendo de medo. Nossa, só não deu. Mas não prendeu, não. Prendeu, não. Bom, realizar ou exigir procedimentos prejudiciais aos pacientes, contrário às normas de vigilância sanitária. É o caso, por exemplo, de solicitação indiscriminada de raio-x. É claro que existem situações em que você tem que pedir raio-x. Mas observe, você pedir raio-x para verificar procedimentos na área de resina, o raio-x periapical não se presta para isso. Certo? Então não tem sentido. Tá? Agora, exigir, por exemplo, um raio-x final após o tratamento de canal, isso é absolutamente necessário. Isso é absolutamente necessário. Um raio-x inicial, certo? Para um dente que vai ser extraído no molar superior, por exemplo, claro, isso é absolutamente necessário. Né? Usar indiscriminadamente raio-x com finalidade exclusivamente administrativa em substituição à perícia, auditoria e ao serviço odontológico. Bom, isso está lá já colocado. Existe uma resolução, a 543, ou 453, do Ministério da Saúde, da Anvisa, agora eu me falo, certo? É que fala que todo e qualquer exame radiológico, ele tem que ser justificado do ponto de vista biológico, do ponto de vista de saúde do paciente. Apesar disso, várias operadoras instituíram como norma isso aí. Agora, a operadora colocar isso aí não me assusta. Não me assusta. A visão da pessoa que está lá à frente, certo? É uma visão administrativa, puramente administrativa. Ele está visando o fluxo financeiro, coisa e tal, é o normal. Agora, o que mais me impressiona é o auditor assinar embaixo nessa norma e o credenciado aceitar essa imposição. É o caso de se perguntar, né? Se fosse na sua senhora mãe, você gostaria que fosse tirado o raio-x toda vez que ela entrasse lá? Não é? A desculpa dos dentistas, pelo menos com aqueles que eu tenho conversado, mas o mercado está muito complicado. A gente está precisando de ganhar mais, pô. Não é possível. O que a gente está ganhando é muito pouco. Certo? Olha, mesmo assim eu acho que não justifica. Mesmo assim eu acho que não justifica. E eu acho que isso aí é de certa forma, me desculpe a franqueza, é um desvirtuamento moral até. O que a gente poderia dizer do Papa Francisco, que ele chega, vocês têm que olhar para os velhos, para os humildes e coisa e tal, e passa num carro dourado de ouro, senta num trono resplandecente, cheio de luz e coisa e tal. Que discurso é esse? Eu sou um profissional de saúde, mas aprovo, deixo que se desenvolva uma ação que é deletéria para a saúde das pessoas. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Não pode ser. Tá? Tempo de atendimento ao paciente. Observe aqui, ó. Tanto na sua auditoria, aquela presencial, como no credenciado, atendendo os pacientes, certo? O tempo não pode ser limitado. Quem faz esse tempo de atendimento é o próprio profissional. Porque, afinal de contas, nós temos, inciso 1º, artigo 5º do Código de Ética, pleno direito de livre convicção de diagnóstico, planejamento e tratamento. Então ninguém, nem juiz, nem o Lula, nem a Dilma, nem como é que chama o governador aqui? O Alckmin, o Aécio, eles não têm o direito de interferir nessa relação. Tá? É nosso dever também, é nosso direito
fundamental também, recusar qualquer disposição administrativa, estatutária, que fira os conceitos éticos. E, neste caso, cumpre a nós recusar-se a executar essas atividades. Em relação à responsabilidade civil, a abordagem dentro do novo CEL é bastante ampliada e estendida, certo? Em primeiro lugar, nesse artigo, ele cita que não só o cirurgião dentista, mas também os técnicos auxiliares e todas as pessoas jurídicas que trabalhem dentro da área de odontologia estão sujeitos ao código. Tá? Aqui, ó, no artigo 8º, certo? Ele coloca que todos aqueles que estão sujeitos ao código de ética devem cumprir e fazer cumprir. Fazer cumprir. O auditor, ele tem a obrigação de fazer cumprir o código de ética? Claro! Claro! Mas se a prática que está sendo implantada agora fere esses conceitos, o que ele deve fazer? No meu modo de pensar, é o que eu faria, é o que eu já fiz, não uma, mas várias vezes. 2 vias, documento, citando a lei, citando, e na medida do possível, dando outras alternativas. Porque é fácil você apontar o problema. Mas muitas vezes o cara está tão assoberbado por tantos outros, que se você chegar com o problema apontado e a solução execuível, você vai ser muito mais bem recebido. Por que você não adota esse tipo de pensamento? Né?